A paz do Senhor, irmãos. Amém. Boa noite aos queridos que estão nos vendo, assistindo essa live. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Vocês estão em casa agora, para tudo, e agora preste atenção naquilo que Deus tem que transmitir a você. Eu tenho certeza que o maior lucrado disso vai ser você mesmo. Amém? Estou muito feliz. Nós temos um motivo de sobra, como o Júnior disse, ontem aquele evento, hoje, mais uma vez, nos reunimos aqui pela manhã para orar. Esse grupo aí de 12 homens que Deus se colocou aí juntamente comigo, para se colocar na brecha, estar em oração. Queridos, eu creio que essa pandemia que veio aí não é à toa, não. Eu creio que vai ser um marco na vida da igreja, vai ser um marco na nossa vida, vai ser um marco na sua vida. Queridos, o que Deus está preparando para nós é algo tremendo, é algo maravilhoso. De repente você não percebeu ainda, você não se atentou ainda, mas Deus tem coisas especiais. Não é uma sentença de morte, pelo contrário, uma sentença de vida para você. Então, esses queridos aqui aceitaram esse desafio e estão aqui em oração. Aos domingos, 9 horas, das 9 às 10, depois nós tomamos o café e vamos para casa ajudar a esposa a fazer o almoço. Né? Hoje eu não ajudei em nada, nem lavei o prato que eu usei. Eu falei, hoje é meu dia de consagração. E ela entendeu perfeitamente isso. Entende, mulher tem que entender isso. Esposa de pastor tem que entender. Mas, queridos, eu creio que algo sobrenatural vai começar a acontecer no nosso meio. Nós não podemos ficar mais nessa mesmice. Deus já está falando conosco desde o começo do ano. O pastor Júnior convocou aí um período de oração, pedindo alinhamento. Foram 21 dias. 21 dias de oração. Muitos de vocês participaram dos 21 dias. Oramos por alinhamento. Veio o acampamento. Fomos por acampamento. Foi uma bênção. Quantos que foram para o acampamento estão aqui hoje? Aqui, olha. Um bom grupo. Estão aqui. Outros estão em casa, lógico. Né? E quando nós retornamos do acampamento, logo em seguida veio esse distanciamento. Queridos, e aí há um tratar de Deus, e aí começa. Se você não percebeu ainda, se atente, fique alinhado. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Marcos, capítulo 6, versículo 45. O Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versículo 45. Como é no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você já achou. Amém? Um texto super conhecido. Aleluia. Aleluia. Versículo 45, do capítulo 6 de Marcos. Diz assim: logo em seguida. Por que ele está dizendo assim, logo em seguida? Porque, presta atenção, olha aqui para mim. Porque ele está transcrevendo esse fato assim. Porque um pouquinho antes tinha acontecido um episódio tremendo. Sabe, queridos, nós devemos estar preparados para o tremendo de Deus nas nossas vidas. Deus nos surpreende a cada dia, amém? Deus nos surpreende a cada dia. E tinha acontecido um fato em que Jesus, com seus discípulos, ele queria ir para um lugar para descansar. Deixa eu dizer uma coisa: obreiro não tem descanso.
Pastor não tem descanso. Essa noite o pastor Júnior passou mal. Ele está de tão cansado, fatigado, que estava estressado devido às atividades. E aí é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, evento e responsabilidade. Pastor não tem descanso, querido. Você que pensa que uma vida de pastor, a barriguinha de pastor lá, ó, né, Lucas? Barriguinha de pastor. Você não sabe. Jesus queria descansar, levar os seus discípulos para descansar. Eles vinham de uma maratona pesada. E eles chegaram e começaram a atender as pessoas. Se você for lá no texto, um pouco antes aí, começaram a atender as pessoas. Vem cá, eu preciso de um aconselhamento aqui, porque lá em casa, meu marido, sabe, ele... E o outro vai lá, olha, eu preciso que resolva uma situação lá que o meu patrão, ele está me perseguindo. E o outro é o meu vizinho que roubou o meu camelo. E aqui está a minha sogra doente. Aqui está o meu filho doente. E atendendo as pessoas. Chega uma hora, cansa. E é difícil, às vezes, a igreja entender isso. Mas tem que entender. Para que os líderes não recebam uma carga pesada e não consiga, estressa. Por quê? Porque o pastor também é humano, o obreiro é humano, você é humano de carne e osso. Os discípulos também eram. Jesus tinha uma natureza humana, mas tinha também uma natureza divina. Aí ele falou, não, vou levar os discípulos para um lugar. Eles vão descansar. Mas o que aconteceu? O povo, interessado em ouvir a palavra de Jesus, amém por isso, amém? O povo está sempre querendo ouvir, querido, não adianta. Jesus saiu, por um lado, pegou os discípulos, um barco, correu para lá, um deserto, diz que é um deserto, um lugar deserto, quer dizer, não muito povoado, aonde ele podia ficar tranquilo, mas quando ele chegou lá, já tinha gente esperando por eles. E Jesus não chegou lá e falou, calma, vocês podem ir embora, porque aqui agora nós vamos acampar, nós vamos descansar, e não. Diz a palavra que Jesus se compadeceu deles, e começou a ensiná-los, a ministrar a palavra, a curar os enfermos. Maravilhas começaram a acontecer ali. E chegou a tarde. Era um lugar deserto. Um lugar longe do povoado. Cafarnaum estava para um lado. E assim por diante, estava longe. Ali tinha povo de várias cidades. E o que aconteceu? Está caindo a tarde. E alguém lembra, Jesus, olha, esse povo tem que ir embora. Eles têm que comer. Eles estão aqui desde manhã. Eles estão maravilhados pela palavra, pelos milagres que acontecem aqui. E Jesus, alimento vocês. Não temos nada. E aí, alguém falou, olha, tem aí 5 pães e 2 peixes. Jesus traz aqui. Vocês conhecem a passagem. Jesus multiplica os pães, manda que se assentasse em turmas de 100, em turmas de 50, e manda servir. 5 pães e 2 peixes. Depois da oração, é servido aqueles 5 pães e 2 peixes que atende ali 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Milagre que o povo ficou admirado, queriam aclamar Jesus como rei. Já pensou um rei? Que a gente não vai precisar trabalhar. Ele vai falar assim, cai alimento do céu, vem alimento do céu. Nós não podemos ficar tranquilos, porque se nós ficarmos doentes, ele chega, põe a mão, nós somos curados. Um rei que tem uma sabedoria extrema, sabe conduzir o povo. E aconteceu esse milagre. E aqui,
de repente, depois de tudo aquilo ali, aí Jesus vem aqui e reúne os discípulos e fala assim, ó, em seguida, ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Então ele põe os discípulos no barco e fala, vou embora, eu vou ficar aqui despedindo desse povo. E os discípulos obedientes, os 12 entram no barco e vão em destino a Betsaida. Jesus ficou ali despedindo de um, do outro. Eu imagino alguém passando, valeu em Jesus, ó, aquele pãozinho, aquele peixe está legal, está gostoso, eu nunca tinha comido um pão tão gostoso assim. O outro fala, Jesus, porque diz o texto ali, que eles ficaram satisfeitos, eles não comeram só para saciar a fome, porque tem alguns que comem para saciar a fome, tem outros que comem para ficar satisfeito, né? Dá mais um pão, dá mais um peixe, eu imagino que as pessoas despedindo de Jesus, até a próxima, Jesus, obrigado, hein, estou feliz, estou levando a minha cura para casa, e estou alimentado. Até imagino que aquele menino que forneceu os 5 pães e os 2 peixinhos, passou perto de Jesus. Eu creio que aquela sobra que o texto relata, porque sobraram 12 cestos cheios, de quem era aquilo lá? Era do menino. Porque de quem eram os pães, quem eram os peixes? Era do menino. Então a sobra, nada justo que seja dele. Quem dá, recebe. Ele dizimou, ele plantou, ele recebeu, ele passou perto de Jesus, carregando aquilo para casa, feliz da vida, do milagre que aconteceu. Eu vim com 5 pães, com 2 peixes, agora o que eu levo para casa? Querido, esse é o segredo de quem planta no mundo espiritual, querido. Talvez você não descobriu ainda, talvez ainda continua numa vida até de miséria, porque você não descobriu o segredo de ofertar. Aquele menino podia falar, não, espera aí, 5 pães é o que eu estou acostumado a comer, espera, 2 peixinhos é exatamente o que vai matar a minha fome. Eu só vou distribuir com 5.000 homens, significa que para mim vai vir o quê? Uma migalhinha, talvez. E por eu ser um garoto, capaz nem os grandão aí comem tudo e eu fico sem. Queridos, Jesus despediu de todos eles. E os discípulos estão navegando no mar. Estão indo para Betsaida. Presta atenção, queridos. Diz assim, tendo despedido, subiu ao monte para orar. A intenção de Jesus era ir para a oração. Por isso nós temos convocado os homens. Jesus ele estava constantemente em oração. Imagine nós, pobres carnal que somos, vivendo nesse mundo podre, nessa podridão toda que nós vivemos, nesse mundo tão difícil, se não precisamos orar. Sentimos aqui a presença de Deus nessa manhã, né, David? Graças a Deus, aleluia. E Jesus foi para a oração. Diz aqui no versículo 17, está com a tua Bíblia aberta? Leia comigo. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar. Onde que estava o barco? No meio do mar. Chegando à noite, o barco estava no meio. Diga comigo, meio. Está muito fraco. Meio. Ah, sim, agora sim. Está no meio do mar. Olha só. E Jesus encontrava-se sozinho em terra. Os discípulos estavam aonde? No meio. Diga comigo, no meio. Os discípulos estavam no meio.
e Jesus estava em terra. Versículo 48. E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Queridos, às vezes você pensa que Jesus te abandonou, né? Pô, por que Jesus não foi com os discípulos? Ele é presciente, ele saberia que estava vindo um vento ali. Como deixa os coitados dos discípulos assim? Jesus estava em terra, mas estava, deixa eu te falar, de olho. Querido, Deus está de olho em você. Você pode dar um glória a Deus? Ele está te olhando, querido. Ele está te vendo. Ah, você não está aguentando a pandemia? Ele está te vendo. Ah, você não está aguentando essa situação? Ele está te vendo. Ele está te enxergando, ele não te abandonou, não. Ah, os discípulos estavam a meia distância, no meio do mar. Os ventos começaram a soprar. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles, em plena madrugada. Já fazia tempo. Era a terceira vigília, tem talvez algum texto ou outra. Terceira vigília? Madrugada. 3 horas da manhã. A terceira vigília começa às 3 horas da manhã. Me ajudem os professores aí. 3 horas da manhã. Ó, então fazia muito tempo que eles estavam lá remando. Diz o texto que Jesus estava em terra, vendo-os. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Assim que ouviram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma, e por isso gritaram. Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não temas. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e deles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações estavam endurecidos. Queridos, esse texto aqui, ele também está escrito em Mateus, capítulo 14, em João, capítulo 6. Se eu não me engano, em Mateus, que nesse texto aqui, descreve que Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, falou: mestre, se é tu mesmo, me chama que eu vou até a ti. E Pedro começou a andar sobre as águas. Lá em João já tem um detalhe, um outro detalhe. Por isso que é importante você, de repente, você ler, porque um completa o outro. E o que acontece? O que eu quero falar com você nessa noite? Eu quero falar com a igreja nessa noite. Como, até pus como um título aqui, como reagir quando estiver no meio. Sabe por quê, queridos? Tudo acontece no meio. Olha bem, os discípulos, eles não estavam na alegria da saída, eles não estavam no êxtase da chegada, eles estavam onde? No meio. Se prepara que nessa noite você vai falar muito comigo meio, porque eu quero que você grave isso para você. Eles não estavam na saída, na festa da saída, e muito menos na festa da chegada. Você já foi viajar? Eu acho que você já fez, todo mundo aqui já fez uma festa, uma viagem de repente de passeio, de férias.
Na hora que você sair, se prepara, põe tudo no carro e olha lá, vê se não está faltando aquela mala, aquela outra mala, aquele outro short, aquele outro tênis, mais uma bermuda, mais uma toalha. Então, aí você vai se preparando para aquela viagem, acomoda tudo no carro, e aí você, tanque cheio, beleza, está todo mundo aí, óculos de sol, e vamos nós. É tudo alegria, né, Ariane? Todo mundo, alegria, põe um bonezinho, né, Demani? E vamos agora. E asfalto, areia, vamos enfrentar barro, vamos enfrentar. É festa, é viagem, é passeio. Quando chega também, né, se é na casa de parente, opa, abraço para lá, que saudade. Se é no hotel, que beleza, que cama gostosa. Ar-condicionado, liga aí. Hotel, vixe, olha, você viu, tem piscina nesse hotel, até sauna tem, é festa, mas querido, no meio, quando você estiver no meio, pode ocorrer algo ruim. E quantos já não enfrentaram isso? Pastor, só foi o pneu que furou. Mas acontece que para mim pegar o pneu, que era o step, eu precisei abrir o porta-mala, tirar todas as malas para me pegar o pneu. Não é isso? Tudo bem, se não tivesse chovendo. E ainda mais, a hora que eu estava trocando, tirando todas as malas naquela chuva torrencial, tirando as malas do porta-malas do carro para pegar o step, para poder trocar o pneu. Tem uma poça d'água ali, e passavam os caminhões, os carros, e nos lavava de barro. E o meio foi terrível. Quantas pessoas, no meio de um curso de uma faculdade, quando ele tinha um projeto de vida, eu vou ser uma médica, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um advogado, eu vou ser isso, vou ser aquilo, e é o meu projeto de vida, eu vou alcançar, e de repente, no meio do curso, acontece alguma coisa, é despedido do emprego, ou o pai perdeu o emprego, ou aconteceu alguma coisa, mas bem no meio, precisei ir lá trancar a matrícula. O meu sonho era essa faculdade, o meu sonho era esse diploma. Quantas pessoas no meio do casamento, aquele casamento feliz, que foi preparado, anos e anos de namoro, de noivado, e aí chegou aquele casamento, estava tudo bem, mas de repente lá no meio, aconteceu alguma coisa, e a mulher foi embora, o homem agora está chorando, ou ao contrário, o homem foi embora e deixou ela na mão. Querido, quantas coisas ruins geralmente acontecem, aonde? No meio. No meio. Aqui com os discípulos não era diferente. Eles se encontravam no meio. A Bíblia relata vários fatos que aconteceram exatamente no meio. Eu lembro que outra ocasião, os discípulos estavam com Jesus, Jesus estava no barco nessa ocasião. Mas de repente, Jesus está dormindo e vem uma grande tempestade. Aonde que eles estavam? No meio. Estavam no meio. Como é que está a tua vida? De repente eu acho que você já está imaginando algum meio que você falou, pastor, esse meio foi terrível. Eu já tive alguns meios que não deu para passar. Mas tem um meio que me marcou. Eu imagino que você já está com a tua mente ali já trabalhando. A Bíblia fala muito sobre meio. Por exemplo, Jesus, no começo do seu ministério, no início do seu ministério, ele faz o seu milagre, todo mundo lembra, né? A transformação da água em vinho. Água em vinho. Aonde aconteceu? No meio do quê? De um casamento. No meio de uma festa. E quando lá no meio da festa,
acaba o vinho. Aí é quando Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho. Mas eu quero para o outro lado, dos noivos. Imagina a situação dos noivos, que estão ali naquela festa, com os compromissos de servir bem os seus convidados, e de repente acontece algo que não podia ter acontecido. Falha no planejamento, bem no meio, faltou vinho. Querido, faltar vinho significa para nós aqui, nós que somos casados, no meio do nosso casamento, de repente faltar alegria, de repente no meio do nosso casamento, faltar paz, no meio do nosso lar, faltar harmonia. Queridos, aí você pode ir descrevendo aquilo que você de repente já passou, no meio. Eu me lembro de uma outra situação, aconteceu com Paulo. Paulo, ele estava passando por uma cidade, e no dia seguinte ele ia embora. É como se tivesse chegado um pregador aqui, muito famoso aqui. Aí, esses que você entra no YouTube e já vê eles lá. Fala, nossa, você está aí, Anderson Silva, opa, vem cá, pregar. Ele fala, mas eu tenho que ir embora. Então, prega bastante aí, ó, pode pregar até amanhã, aqui que nós vamos te ouvir. Assim aconteceu com Paulo. Paulo começou a pregar. Salão cheio, todo mundo, Paulo, o apóstolo Paulo, está aí. Vamos lá ouvir Paulo. Paulo, ele trouxe as doutrinas para a igreja hoje, graças a ele, nós temos a doutrina, Deus usou para ele escrever tudo para nós aqui. E Paulo está lá pregando com eloquência, todo mundo prestando atenção. A casa estava cheia, o lugar, diz que o lugar era um cenáculo, era no terceiro andar. E aí, de repente, tem um jovem lá, sabe aquele jovem que você fala assim, vem sentar aqui mais aqui para frente, aqui. Não, tá bom aqui, não, você está perto da porta, não, então, na verdade, ele veio até um pouquinho mais para frente, ele subiu na janela, sentou lá na janela, ouvindo Paulo pregar, e Paulo vai pregando. Daqui a pouco, esse rapaz chamado Eutico, ele se cansa. Queridos, a janela é um perigo. Cuidado com a janela. Sabe o que significa a janela? Você está na igreja, espiando o mundo, olhando o que está acontecendo lá fora, o que está correndo ali. Opa, era um jovem, provavelmente algumas hebreias passavam por ali, quem sabe de outras nações passavam por ali, e ele, puxa vida, Paulo não termina, hein? E ele foi se cansando. Ali sentado, ele foi se cansando, estava distraído. Daqui a pouco, ele começou a cochilar. Olha, eu quero até imaginar o seguinte. O Júnior já está rindo. Para aí, segura. Ele está lá, aquele jovem cochilando, mas tem alguns amigos sentados perto dele. Só estou parafraseando. Isso aí? Parafraseando. Só imaginando a cena. Alguns amigos aí olhando para Eutico. Daqui a pouco ele começa a cochilar. A cabeça fica pesada, ele começa a pender. E ele vai cair. Os amigos correm para segurar ele, mas ele dá aquela despertada, se recompõe. Glória a Deus, aleluia. E continua o culto. Mas daqui a pouco os olhos pesam e ele vai cair. Aí os colegas correm para pegar ele, mas eles acordam, abrem o olho, manda fogo, Senhor. Aleluia, hoje é hoje. Eutico está ali, naquela situação. Aí os colegas falam, bom, acho que ele está tirando uma com a nossa cara, né? Daqui a pouco o Eutico pende e cai do terceiro andar. Diz esse texto que está lá em Atos, que esse jovem cai lá do terceiro andar e morre pela queda. Mas no meio da pregação, olha, querido, situação do pregador, no meio, Paulo desce lá, ora por ele,
Ele ressuscita, traz de volta, e aí eu fico acordado. Depois desse susto, né? No meio do culto, querido, as coisas acontecem. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso correr, porque senão o meu tempo vai terminar e eu estou no meio da mensagem. Jesus Cristo, ele está em terra. Nos diz aqui o versículo 17. Jesus encontrava-se sozinho. Porém, no versículo 48, ele está com a sua atenção dos discípulos. Ele está ali prestando atenção no que está acontecendo. Os discípulos remando no meio do mar. Queridos, o que Jesus estava querendo com isso? Ensinar algumas coisas para aqueles discípulos. Eu creio que Jesus estava querendo imprimir a sua identidade naqueles discípulos. Aleluia. Será que você já foi marcado? Não é aquele carimbo igual é no gado, não. Antes fosse. Alguns gostam, né? De fazer aqueles carimbos. Tem uns irmãos aí que tem uns carimbos aí. Né? Mas, queridos, essa identidade que Jesus queria transmitir para os seus discípulos. 1 João, capítulo 14, versículo 17, na parte B, olha o que fala, porque nesse mundo somos como Ele, ou seja, nós somos como Jesus. Querido, você é como Jesus, amém? Você é como Jesus. Então, se nós somos como Ele é, nós temos que manifestar Cristo. Onde? No meio. Sabe aonde você vai ter que manifestar Cristo? É no meio, porque o resto é fácil. A saída é fácil, a chegada é fácil, o difícil é o meio. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus, amém? A palavra de Deus diz que a todos aqueles que o receberam, foi dado o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é nascido de novo, você é filho de Deus. E eu creio que todo nascido de Deus, todo filho de Deus, ele tem que manifestar algumas características, por ser isso. Por exemplo, o que é um caráter transformado, um amor incondicional, a alegria, uma alegria indescritível, uma paz que excede todo entendimento, um poder sobrenatural. Querido, se você, como filho de Deus, não manifestar isso, desculpa, você está sendo enganado por você mesmo. Um caráter transformado. Nós nascemos na nossa natureza de Adão, natureza adâmica, nós nascemos em pecado. Deus nos formou, na sua presença Ele nos formou. Vem o diabo atrás do pecado, nos deformou. Mas nós aceitamos a Jesus, Ele nos transformou. Então, juntamente com isso, o nosso caráter foi transformado. Então, você pode ir naquela festa lá que você está imaginando, que tem a maior orgia, mas o teu caráter não vai ser, é intocável. A sua reputação é intocável. Por quê? Porque você foi transformado. Amém? Amém. Um amor incondicional. Aquele teu maior amigo, que você fazia tudo com ele. Ia sair para uma festa, era com ele, uma badalada com ele, uma pesca com ele. Ia para o shopping com ele. E de repente ele te trai. E cria um maior problema para você. Aí fala, agora não posso mais amar. Não, a Bíblia nos ensina que nós temos que amar até o nosso inimigo. Amor incondicional. Alegria indescritível. Você que é de Deus, tem essa alegria. Paulo, o que aconteceu? Não sei, pastor, eu vim, pum, bati na traseira do carro do meu tio. E o carro, a foto aqui, pastor, acabou. E aí, vocês se machucaram? Não, a outra está ali, ralada.
não, o Timóteo está bem, eu aqui quebrei só 2 pernas, 2 braços, mas estou bem. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Mas olha para a cara do Paulo, está alegre. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, aleluia. Alegria indescritível. Paz que excede todo entendimento. As coisas estão acontecendo. Ai, Covid, você viu? Agora, vão ficar todo mundo escondido, entrar debaixo da cama. Aquele terror terrível. Paz. O mundo está caindo lá fora, mas você tem paz. Você tem paz no seu coração. Poder sobrenatural. É o poder que você põe as mãos e as coisas acontecem. Falava isso aqui de manhã. Querido, você impor as mãos sobre o enfermo, eles serão curados. Está com opressão maligna, está lá terrível, o diabo vai se manifestar, mas a pessoa vai ficar liberta. Poder sobrenatural. Isso tem que acontecer conosco, queridos, porque nós temos que ter essa marca de Cristo na nossa vida. Então, de repente, os discípulos se encontram no meio do mar, não conseguem ir para frente. E Jesus observando as reações que eles estavam tendo. E eu escrevi algumas reações que nós devemos demonstrar quando nós estamos no meio. Vem comigo, no meio. No meio. No meio nós vamos ter que demonstrar alguma coisa. Nós vamos ter que ter algumas reações. O que acontece que vão ser no meio? Você lembra de algum meio, Ariane? Um meio, que meio? Hã? Não entendi. Fim do ano. Ó, querido, eu me lembro do meio da pandemia. Estamos no meio de uma pandemia, não estão? No meio de uma pandemia. Te dou até a liberdade se você quiser pôr uma preposição antes do meio, em meio, que significa durante. Mas em meio, nós vamos ter que ter reações. E Jesus vai estar observando quais são essas reações. Quais são as evidências, será que Ele espera que nós tenhamos? Primeiro eu pus aí, demonstre convicção e fé. Convicção e fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. No meio, querido, você tem que mostrar a sua convicção, a sua confiança, aonde está. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você está ouvindo a palavra de Deus, você vai entender que Deus tem uma aliança com o homem. Ele tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. E essa aliança nos traz algumas promessas, que começa lá em Abraão, depois vem para Isaac, Jacó, e eu me lembro de um texto de Isaac. Isaac estava numa situação difícil, o pai dele já tinha ido, Abraão, e ele agora com a sua família, os seus servos, seus empregados, estão numa terra que está seca, veio uma grande seca. O seu pai tinha ido para o Egito. Ele falou: bom, meu pai foi para o Egito, deu certo, eu vou também. E Deus aparece com ele e faz um desafio. Sabe, querido, você vai poder demonstrar a sua confiança em Deus quando você é desafiado. Deus falou com Isaac: você fica aqui, não vá para o Egito, e eu serei contigo, e eu serei com você. Eu serei com você. Essa foi a convicção, essa promessa que Deus passou para Isaac. Essas mesmas palavras Deus usou, por exemplo, com Josué, quando Josué teve que substituir Moisés, e Deus chegou para
Josué falou, olha, meu servo Moisés já não está mais aqui. Agora você pega o povo e encaminha, você vai tomar posse da terra prometida. Eles já tinham caminhado 20 anos no deserto, agora chegou o momento, coube a Josué. Mas sabe que Deus falou para ele? Eu estou com você. Essa mesma expressão se repete com Gideão. Gideão está lá, malhando o trigo no lagar, ele que se achava pequeno, fraco, impossibilitado, Deus vai lá e fala, você vai libertar o povo dos midianitas. Mas eu, Senhor, Gideão, eu estou com você. Eu estou com você. Sabe, queridos, essa mesma expressão Jesus usou. Lá Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele está lá com os discípulos e ele fala para os discípulos, olha, vocês agora vão transformar esse mundo. Agora eu vou subir para o céu, mas vocês agora vão transformar esse mundo. Os discípulos, sozinhos. Mas Jesus fala, estarei convosco. Eu estarei com você. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco, querida. Não foi ontem, não foi o dia que você aceitou Jesus, não foi o dia que você foi batizado com o Espírito Santo, não foi o dia que você desceu as águas batismais, não foi o dia que você recebeu o cartão de membro, não, Ele está todos os dias contigo. Você precisa ter essa convicção para enfrentar o quê? O meio. Sabe por quê? O meio é difícil. O meio é terrível. Eu me lembro de uma situação. Eu estava numa empresa, uma construtora, e de repente falou, não, nós estamos terminando os prédios aqui, eram 3 torres, e era uma época que estava difícil, né? A construção civil, a construtora não tinha um novo lançamento, vou te dispensar aí a hora que terminar. Então eu fui atrás do quê? De trabalho. Homem precisa ir atrás de trabalho. Amém? Amém. Aqui estão todos os trabalhadores aqui, graças a Deus. E aí eu fui. Vi lá, naquela época era jornal ainda, currículo e tal. Enviei o currículo. Era uma distribuidora de petróleo. Eu tinha alguma experiência, porque lá no interior, eu tive a minha firma há 10 anos, eu tinha feito 3 postos de gasolina só. A cobertura, que era o meu forte, que era a minha firma, de estrutura metálica, mas como peguei tudo para fazer, trocar os tanques, quebrar o piso, fazer o piso novo, fazer a reforma, foram 3 reformas que eu tenho feito. Essa era a minha experiência profissional. Mandei o currículo. Passou um tempinho, mandou chamar. Aí, vamos lá, tal dia, tal hora, 8 horas da manhã. Tá, compareci lá na praça essa de Queiroz, lá no centro de São Paulo. Era um prédio que era da empresa, e aí tal, fomos lá, se reunimos, todos os currículos que eles tinham recebido, eles selecionaram 20. Ixi, muito 20, era para uma vaga. Aí, vamos fazer um teste prático, né? E aí, vamos teste, 20 engenheiros fazendo teste lá. E perguntaram algumas coisas, alguns quesitos, 3 perguntas. Como enterrar um tanque? Tá, como eu fui professor do curso técnico em edificações, né? Então, para escrever, eu sou bom, eu sou meio difícil para falar, né? Não tenho essa habilidade toda, pastor Júnior, pastor Resto e outras pessoas aqui têm, mas para escrever eu já sou melhor. E fui lá, fiz todo um memorial de como enterrar um tanque de combustível, berço de areia, tal. Eu tinha noção de como fazer o piso, né? Já sabia como fazer a malha de ferro, concreto, não sabia. E a cobertura melhor ainda, né? Eu sabia
mais ainda, com um cálculo estrutural, e foi. Pois bem, 20 engenheiros lá, falaram, vocês terminam, vocês vão sair, dão uma volta, almoço, depois do almoço, aqui às 13 horas vocês voltam, para saber o resultado. Nós vamos selecionar desses 20, 10. Aí, quando voltamos, né, do almoço, lá que eu fui lá na sala, já tinha uma folha lá com o nome dos 10 que queriam, era por ordem alfabética, o meu era o primeiro. Estou entre 10, mas para uma vaga. Agora vamos fazer o teste, o psicotécnico, que eles falam, vamos fazer o psicotécnico, ai meu Deus do céu. Aí vamos fazer o técnico, fizemos um psicotécnico, fez ali, bom, 1 hora mais ou menos, vocês aguardam o resultado aí. E aí, estava lá pelas 3 horas, aí, desses 10 aqui, nós selecionamos 5 para fazer entrevista. Amém, entrevista. Aí, feita a entrevista, fui ver a lista, meu nome estava lá. Então, entre os 5. Vamos para a entrevista. Aí, logicamente, nós não saímos dentro, porque eles falaram, tem um cafezinho ali, vocês vão lá tomar água, um cafezinho e tal. E aí, estava eu e mais 4. E os caras começaram, os 4 lá a conversar. E os caras falando de posto de gasolina, mas falando coisa do arco da velha, que eu não sabia nada do que eles estavam falando, só escutando. Eles eram amigos ali, e eu aqui, só ouvindo. Aí, eu, sentado, eu falei, Senhor, eu não estou aqui sozinho. Eles estão em 4 amigos ali. Mas eu tenho certeza que Tu estás aqui comigo. A Tua palavra nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E a consumação do século não aconteceu ainda, então é atual essa palavra. Essa palavra é atual para nós, ainda hoje. Então eu não estou sozinho, Senhor. E fiquei ali orando, e eles começaram a chamar um, chamar outro. Fui lá, fui o último, né? Aí chamou, fui o último. Aí, quando eu vi que eu era o último, eu falei, na Bíblia está escrito que os últimos serão... Pois bem, fui contratado. Amém? Queridos, mas você tem que ter confiança. Nesse momento, você tem que ter confiança. Quem é que está com você? Qual a tua fé? Como é que está a tua fé? Se você está lá no meio de uma situação, lá no meio do hospital, lá e o médico fala, olha, você crê em Deus, você é devota de algum santo, você reza, porque o teu marido não sai da mesa de operação, porque o teu filho, ó, ele pode até sair, mas vai ter sequelas. Qual é o nível de fé que você tem, de confiança em Deus? Queridos, o meio é um lugar não muito favorável, mas muitas vezes é um lugar de desânimo, que nós chegamos no meio e desistimos. Mas a Bíblia diz assim, no Salmo 23, no verso 4, Salmo não é versículo, né? Às vezes a gente quer falar versículo, é verso, né? Porque é um poema, uma poesia. Então o verso 4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. Você tem que ter essa convicção, que você vai passar por um lugar terrível, por uma situação difícil, mas Ele está contigo. Aleluia. Segundo, demonstre conhecimento. Escrevi isso. Por quê? Conhecimento de quem? De quem você está professando. Deus está comigo, mas você conhece Ele. Jesus está comigo, você conhece Ele. Você tem que conhecer. O Espírito Santo de Deus está aqui, mas você conhece Ele. Você tem que conhecer. Eu não falo conhecimento teológico, eu não falo conhecimento cultural,
Eu falo de experiência com Deus. Eu falo desse tete a tete com Deus. Sabe, querido? Porque sem experiência com Ele, você vai estar num lugar comum. A experiência nos leva a testemunho, a dar testemunho. Então você está no meio, você tem convicção que Ele está contigo. Por quê? Porque você tem testemunho. Naquela situação, quando eu vinha vindo naquela rodovia, o carro capotou e Deus me livrou da morte. Naquela situação que o assaltante entrou no banco, querendo matar todo mundo, eu clamei o nome de Jesus, e o assaltante de repente ficou desarmado, saiu, não feriu ninguém. Você tem testemunho. Pastor Júnior pregando aqui, ele falou que o testemunho é o espírito da... Lembra? O testemunho é o espírito da profecia. Querido, você tem que ser profético para a sua vida. As suas atitudes, aonde você está passando, por aquilo que você está passando. Sabe, querido, as experiências te amadurecem, ele te fortalece, você conhece realmente Deus. Deixa eu dizer uma coisa, talvez não dê tempo de eu terminar essa mensagem, mas eu preciso falar isso para vocês. Você que assiste bastante televisão, eu assisto muito pouco, mas essa cena eu vi, de um garoto chamado Heitor, 11 meses, na cidade de Londrina, e esse garoto, 11 meses, quando os pais começam a procurar ele, onde ele está? Na piscina. Que jeito? Morto. Que a mãe pega gritando aquela criança, o Heitor, de 11 meses. Eu já começo a me arrepiar. Eles começam a clamar a Deus. E correm, ligam para a ambulância. O pai sai para a rua desesperado. E o que acontece? Ele já encontra uma viatura. A 2 quarteirões dali, encontra já uma viatura. Ele para a viatura, meu filho caiu na piscina, está lá morto. E os policiais correm para lá. E começam a fazer aquela massagem aqui nas costas, é isso? Para desafogar, eles têm a técnica para isso, eles têm um conhecimento para isso, e debruça a criança. Eu vi o vídeo, eu fui no Google, depois você pode ver lá, põe lá, Heitor, Londrina, sei lá, você vai achar. Eu achei, eu que não tenho muita manha para isso, achei, porque eu queria observar um detalhe que eu vi na reportagem. E está lá a mãe toda desesperada e o policial fazendo a massagem, mas a criança não volta. Ela não volta, ela continua sem reação. E aí os policiais resolvem fazer o quê? Pegar por a criança na viatura e correr para o hospital. E encontra a ambulância que já vinha vindo. E eles começam a correr. E tem um soldado, que eu não tenho o nome dele, Adriano Pegorari. Ele está sentado atrás com a criança, fazendo a massagem ali, segurando o peitinho da criança, a mãe do lado e 2 policiais na frente, correndo. E aquele policial, ele está fazendo esse movimento, mas de repente ele para, leva a mão à cabeça da criança e começa a orar. Sabe o que é isso? Experiência com Deus. Ele sabia que a oração dele, o Deus dele, era mais forte que aquelas massagens que eles estavam fazendo. Aí, de repente, o policial que está dirigindo, olha para trás e vê ele com a mão na cabeça e fala, continua fazendo a massagem. Ele pega e sabe o que ele fala? Aleluia, ela já está respirando. Ela já está respirando. Pega o vídeo e você vê, ele põe a mão na cabeça da criança, a hora em que ele volta, ele fala, aleluia, a criança já está respirando, aleluia. Queridos, lá no Mato Grosso, incêndio terrível ali, vocês viram? Aí de repente chove, aí tem um bombeiro, que vai lá, a cena, só essa cena assim que aparece na televisão, o bombeiro, glória a Deus, porque ele estava lá,
tentando apagar o fogo, dias e dias e dias. Mas ele estava lá: Senhor, manda a chuva do céu. Só, Senhor, o teu poder, só o teu poder pode apagar isso. Querido, o meio é muito importante. O meio revela quem nós somos em Cristo. O meio vai te revelar quem você é. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas também Deus vai se revelar a você. Você vai conhecer o Deus a quem você serve. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então não pode faltar paz, não pode faltar alegria, não pode faltar provisão. 3, demonstre ousadia e coragem. Demonstre ousadia. Quando você estiver lá navegando, lá no meio, aquele problema terrível que está acontecendo, você vai ter que demonstrar ousadia. Os discípulos navegando e o vento forte impedindo deles caminhar, deles andar, deles ir para frente, deles prosseguirem. O vento, ele vem o que? Para fazer nos parar, para nos estagnar, para nos neutralizar, querido. Essas ações acontecem de oposição, mas nós não podemos nos conformar com a situação. O vento está soprando, deixa soprar, eu me rendo. Não, querido, a atitude tua de enfrentamento é muito importante. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou senão, como está lá em cima, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se mostrar força, sabe, querido? Então você não pode ser frouxo, não pode ser um cabra frouxo de jeito nenhum. Você tem que ser diferente, tem que ser ousado. Por isso que Joel 3:10 ele escreve: forjai espadas das vossas enxadas, lança das vossas foices, e digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Nós não podemos parar no meio, querido. Sabe por quê? O meio vai te alinhar com a vontade de Deus. De repente você está remando, por aqui, indo por aqui, Deus está dizendo: não, para aí um pouquinho, alinha o rumo aqui, alinha aqui suas atitudes, alinha a sua vida, arranja a sua vida aí, o altar. Como é que está esse altar? Arruma aí, para você prosseguir. Deus, Ele não se agrada dos covardes. Aleluia. Então nós temos que enfrentar a situação. Mas Ele te encoraja. Deus te encoraja. Ele teve o cuidado, Deus teve o cuidado de deixar pelo menos 366 expressões. Pelo menos uma por dia. Uma por dia. Você já conhece: não temas. E uma delas ele usou nesse texto aqui que nós lemos. Os discípulos estavam tudo apavorados. Jesus chegou: não temas. Sabe por quê? No meio você tem que lembrar dessa passagem. Não temas. Você não pode temer. Você tem coragem, ousadia. 1 João capítulo 4 versículo 18: o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Porque o meio assusta. O meio assusta. Não vou ser mais crente não. Esse negócio de ir para a igreja não dá para mim, desisto. Querido, o meio é desafiador. Portanto, demonstre coragem. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, eu estou numa situação terrível, o diabo está aprontando.
está fazendo miséria na minha vida. Se você entrar debaixo da sujeição de Deus, primeiro, entrar em obediência, se alinhar ao coração de Deus, você vai ter força para resistir ao diabo. E que ele vai acontecer com você? Vai fugir. Vai fugir, querido. Um quarto. E eu quero encerrar. Demonstre iniciativa. Posicione. Você vai precisar disso, querido. Deus, Ele não vai exigir de você perfeição, mas Ele vai requerer alguma coisa de você. Algumas coisas de nós como igreja vai exigir de nós. Qual vai ser o nosso desempenho? Jesus está lá observando a nossa vida, está vendo como você está agindo no meio dessa situação. Às vezes nós precisamos agir, querido. Deixa eu te contar rapidinho. Nessa pandemia, eu moro em prédio, e começou a pandemia, tem muitas pessoas que vão fazer home office, né? Em casa, trabalhar em casa, quem tem. E de repente, começo da pandemia, lembra do começo da pandemia? Que silêncio! Era um silêncio ensurdecedor, de tão silêncio que era, né? Eu olhava assim, moro no quinto andar, olhava, não acontecia, você não via ninguém passando durante o dia, nada, tudo fechado. Ali perto vários bares e botiquins, uns negócios assim, ninguém na rua. É uma briga para estacionar na rua ali, nas laterais ali, se olhar, nenhum carro, principalmente no começo, né? O começo assusta, depois acostuma. E aí, de repente, naquele silêncio todo, começa lá, tum, 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 tum. O Evandro está rindo, porque ele já sabe. Tum, tum, tum. Uma bateria. Tem alguém tocando bateria aqui no prédio. Mas isso era durante o dia. À noite, 11 horas da noite, tum, 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 batendo lá. 7 horas da manhã, em plena pandemia, 7 horas da manhã, tum, 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 tum. Depois vinha decrescendo, tum, 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 tum. Amém, agora eu vou poder dormir. Começar de novo. Tum, 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 tum. Querido, terrível. Mas no prédio, chegava quarta-feira, PG. Chegava na hora do PG, 8 horas, 5 para as 8, já ligava ali, tava, deixava, né? Na hora que ia dar 8 horas. Em Brasília são 20 horas. Começava lá. Tum, 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 tum. Na hora do PG, no começo, culto, né? No domingo, batuque. Não é possível. Eu ainda tenho a minha deficiência auditiva, né? Às vezes não estou com o aparelho, demora um pouco para perceber. Mas minha esposa, ela ouve um mosquito passando lá na rua, lá, né? Aí ela já começou, né? Na hora do PG, não, Satanás, você vai começar, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sabe? Diabo, eu te repreendo. Porque no começo a gente até imaginava que era alguém que estava invocando algum espírito ali, alguma coisa, porque parecia um som de tabaco, sei lá, alguma coisa assim, e tum, 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 aquele negócio assim, mas estava nos tirando a nossa paz. E aí foi engrossar aí a oração com ela. Aí quando ela começava a falar, Satanás, amém, vamos lá. Começamos a guerrear. Sabe o que aconteceu? Aí um tempinho atrás aí, eu desci lá na garagem e tal, um rapaz falou assim, caramba, vem cá. O teu carro está com a roda em cima da faixa aqui na garagem.
Eu falei, sim, porque aqui do lado esquerdo não tem ninguém. Não tem a moradora aqui do apartamento, não mora lá, é vazio. Meu carro é grande. Então eu jogo o pneu na faixa, para que do lado direito, que é uma mulher, ela possa entrar e sair do carro dela. Porque senão, ela não vai sair e vai ficar difícil. Mas, pô, não, mas se é assim, vou tirar. Mas aproveitando, já que você está falando isso para mim, ó, que a gente não queria reclamar. Aí, mas tem um seguinte, tem um batuque aí, um tum-tum-tum aí, uma percussão aí, sei lá, que acontece aí, de manhã, à tarde, à noite, não tem hora, toda hora está batendo, perturbando a gente assim. E aí, o zelador não estava, o zelador e o subsíndico, aí um olhou para o outro e falou, é do apartamento em cima do teu. Eu falei, sabia. Falou, do apartamento 62, eu moro no 5º andar. Ele falou, mas tem um detalhe, ele vai mudar, ele vai embora. É que com a pandemia, ele trouxe a fabriquinha dele para dentro do apartamento. E ele então, ele afina um instrumento, e ele toca ali mas ele vai embora. Até quando você vai suportar o inimigo enfrentando você, te desafiando você, tirando a tua paz, a tua alegria, a tua bênção? Até quando você tem que se posicionar? Se nós não tivéssemos nos posicionar, nós queríamos mal dele, de forma nenhuma. 2 dias depois eu estava entrando num prédio, tinha um rapaz no interfone lá, falou, não, eu quero falar no apartamento 62. Quem é? Não, fala que é o rapaz da mudança. Aí eu já me liguei, nossa, realmente ele vai mudar. 2 dias depois, não ouvi mais nada, estamos em paz. Querido, você tem que se posicionar no mundo espiritual. Eu poderia estar contando aqui um monte de experiência para vocês. Querido, no meio, é um momento singular. Isaías 43:2 diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deixa eu te falar uma coisa. Quando passares, quer dizer, que existe a possibilidade de você passar na água. Comigo até agora, já tenho 40 anos de idade, desde quando nasci, só bênção. Mas um momento chega, e você precisar estar no meio das águas. A situação difícil. No meio do fogo, prova. Sendo provado, sendo testado, fogo. É o teste do crente, é o fogo. Mas estarei contigo. Então não há motivo de temer, querido. Eu estou pulando algumas coisas aqui. Então o meio, querido, vai nos definir a nossa vitória, a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. É um meio. No meio, não é para nós pararmos. Não tem lugar para nós no meio do deserto. Nós não podemos morar. Não tinha como o povo de Israel morar no meio do deserto. Deus trazia provisão, mas era um tempo provisório. É um tempo provisório. Se você está no meio, querido, sabe que aí não é o seu lugar. Lute, coragem. No meio dessa pandemia aqui, como eu disse, eu creio que nós sairemos mais fortes, crentes mais fortes, pessoas mais fortes, pais mais fortes, dedicados, maridos mais compreensíveis, mulheres mais amorosas, mais dedicadas, cidadãos, como cidadãos seremos melhores, o nosso país será melhor. Eu creio, porque eu estou me posicionando para isso. Aleluia. O meio, querido, é o lugar, é o ambiente ideal
para a nossa maturidade. O meio vai nos destravar o nosso destino. Está lá o nosso destino, mas vai ser destravado ali. E tenho certeza que no meio você ainda vai destravar a vida de outras pessoas que vão ver e vão querer te acompanhar. Então, querido, fique de pé. Eu queria te desafiar você a começar a se posicionar. Primeiro, comece a orar. Comece a orar. A oração move a mão de Deus. Atos, capítulo 1, capítulo 2. Vocês olham lá, os discípulos, os apóstolos, ali esperaram a descida do Espírito Santo, que eles receberam o quê? Virtude do Espírito Santo, autoridade do Espírito Santo, receberam poder, dínamos. Comece a orar, queridos. O meio é terrível. Fala, pastor, eu não estou no meio, eu estou assim, é no meio da bênção. Amém. Então impulsione outras pessoas. Querido, segundo, comece a adorar. A adoração move a mão de Deus, há poder na nossa adoração. Paulo e Silas estavam lá presos. Lá em Atos nos relata isso, que eles estavam presos e eles começaram a orar e a cantar e a adorar ao Senhor. E de repente as cadeias caem por terra. O que é que está te prendendo aí no meio? Você está preso no meio e não vai para frente e nem para trás, porque o vento é forte, é contrário a você. Terceiro, pratique a palavra. Pratique a palavra de Deus. Queridos, sem a palavra vai ser difícil de você vencer. Mas lembre-se, Deus está no comando. Amém? Deus está no comando. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo poder, toda adoração. Ele vai fazer muito mais daquilo que você está pedindo. Você está no meio de uma situação que por você não consegue resolver. Pelo menos que essa palavra te ilustre alguma coisa, te ensine alguma coisa, que você tem que ter convicção, que você tem que ter fé, que você tem que ter experiências com Deus, que você tem que agir, tem que ter coragem, ousadia. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, Deus, Ele está olhando para você. Os discípulos, de repente, podiam até estar procurando Jesus. Onde está Jesus? Onde está a terra que nós deixamos ir lá na praia? Está para lá, ou está para cá, está para cá. Porque na noite, nas trevas, você não vê nada. Em meio às trevas, você está perdido. Então você tem que ter a palavra, que é luz, que ilumina o seu caminho. Amém? Aleluia. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Eu vou pedir aí o último slide aí. Ô Jean, olha lá, tem um versículo ali, você está lendo? Lembre-se, você é amado por Deus. Diga comigo, eu sou amado por Deus. Aquele ali não é um santinho não, tá? É. Você é amado por Deus, querido. E você está se lamentando desse meio.